Senhor. Nós agradecemos, Senhor, meu Pai amado, porque estamos aqui na Tua casa, Senhor. É motivo de bênção, meu Pai amado, é motivo de alegria, Senhor. E para mim é especial, depois desses dias de férias, retornar, meu Deus amado, e encontrar o Teu povo bem cuidado, bem alimentado, vidas que estão aqui conosco hoje, visitando o Senhor, para ouvirem e ser alimentadas pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor já tem falado ao longo do louvor, falou agora no final, fala conosco por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A palavra está em 1º livro dos Reis, capítulo 19. Eu quero ler do 1 ao 18. E o Bob, você sabia que eu ia pregar isso daqui? Não? Ninguém sabe, né? Eu não falo para ninguém, nem para a Débora e para o Guilherme o que eu vou pregar. E o Bob disse agora no final: Senhor, tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar ou possamos ver como o Senhor vê. Não foi assim? Para que nós possamos enxergar como o Senhor vê. E este é o cerne da mensagem, viu, Bob? Este é o cerne da mensagem. Porque o texto aqui vai tratar de Elias, e a percepção que Elias teve não era a percepção de Deus. Muitas pessoas precisam dessa libertação. Pessoas que entraram aqui nesta noite, que estão aqui, precisam dessa percepção aqui hoje. Você vai sair daqui hoje com uma percepção nova de Deus. Eu quero que você tente mergulhar, e nós vamos aqui procurar os caminhos para isso, né, ao longo da mensagem, para mergulhar nessa visão de Deus, em nome de Jesus. Amém? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, presta atenção nisso, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Cício é voz, uma voz tranquila, baixinha, né? Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e aí chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria.
A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor fale conosco, amém? As minhas percepções não são a visão de Deus. Qual era mesmo a palavra que Deus deu para esta igreja para o ano de 25? Tenha fé, a fé que conquista. Quem é espiritual, que entenda, tenha fé. Vocês já estão precisando exercitar a fé? Quem já precisou disso agora fortemente em 2025? Pois é, eu também estou exercitando a minha fé. Lá em casa nós estamos exercitando fé. E são nessas horas que o modo como nós enxergamos, e se enxergamos, vai mudar a situação. Isso vai fazer a diferença. Aqui a gente está diante desse episódio. Esse episódio, ou episódios parecidos com esse, né, o estado emocional de Elias, ele se repete, que é a falsa percepção que temos de nós mesmos, a falsa percepção que temos das coisas, e essa falsa perseguição, ou essa cegueira, irmãos, ela trava as nossas ações. Porque quando a gente chega a uma conclusão de que não adianta fazer alguma coisa, nós não faremos qualquer coisa, nós vamos parar. E isso é o nosso modo de ver. Trava a nossa ação, embota a nossa mente, e isso vai nos levar a um estado longe daquilo que Deus preparou para nós. Você olha a história bíblica, está cheio de desafios, coisas até impossíveis. Mas Deus via a possibilidade. E aí o diabo vai lutar porque ele quer isso, que nós não enxerguemos aquilo que Deus tem para nós. E aí, nesse texto, nós vamos ter dois lados. As nossas percepções, e do outro lado nós vamos ter Deus. E aí Deus vê tudo, e Deus sabe tudo. A Bíblia apresenta um Deus onisciente e um Deus presciente. Ele sabe antes aquilo que vai acontecer. Sabe tudo da nossa vida. Deus não vê como o homem. Você sabe disso? Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o exterior e Deus vê o coração. Cuidado com esse versículo. Tem muita gente que aproveita isso aí. Não, mas Deus vê o coração, Deus não se importa com a nossa aparência. Sim, Ele se importa, a maneira como nós nos trajamos, a maneira como nós nos portamos, isso importa. Ele nos enxerga como um todo, Ele enxerga fora e enxerga dentro. Enxerga, né? O irmão está apontando aqui, né, para a língua, né? E Ele enxerga aquilo que a gente fala, que é subproduto do nosso pensamento. A gente olha para o Elias. Elias estava com medo, desanimado, deprimido e se sentia só. Eu não sei se alguém tem se sentido só. Alguém tem se sentido só? Você tem tido essa percepção sobre você? Se sentia só. No caso de Elias, a situação estava um pouco mais agravada, porque ele dizia o seguinte: mataram os teus profetas e eu fiquei sozinho, não tem mais nenhum crente na terra, só tem eu agora. Eu sou o último. Ele havia desafiado e matado os profetas de Baal e de Azira,
e agora fugia de Jezabel. É de se entender o que passou com ele, porque foram 850 ao todo, né? São manos de Baal e os de Azera. Ele desmascarou o diabo, ele desmascara o culto à idolatria, ele diz que o ídolo não pode fazer qualquer coisa. Ele faz um desafio: se Baal é Deus, então vocês vão clamar a ele, e se ele mandar fogo do céu que consuma esta lenha, consuma esse altar que vocês prepararam, então ele é Deus, e vocês podem clamar a ele. E a Bíblia diz que eles clamaram e manquejavam, e se cortavam com lancetas, e clamavam, e Baal não atendia. E isso foi até a hora do sacrifício, que é às 15 horas. E clamaram a manhã toda e não houve resposta. Elias repara o altar do Senhor, manda jogar água na lenha, forma-se um rego ao redor da fogueira, porque foram vários cântaros de água que ele joga ali. Ele ora uma única vez e clama fogo do céu, e Deus manda fogo do céu. A água que estava ali, ela foi queimada e lambeu até a água que estava ao redor, queimou tudo. E aí eles disseram: só o Senhor é Deus. Bom, o diabo teve uma grande derrota, porque ele perdeu numa nação. Seus profetas foram mortos. Elias deu um jeito e matou os 850 profetas. E aí o diabo, nesse tranco, nesse repuxo, ele vem então e se levanta fortemente contra Elias. E aí Jezabel, que é quem é o homem da casa, né? Porque o Acabe não era nada. Jezabel, que é o homem da casa, a verdadeira governanta da nação naquele momento, ela fala: os deuses me façam aquilo que quiser, se amanhã, a estas horas, eu não tiver matado você. Ele foge. E aí vem esse momento de depressão, esse momento de angústia, esse momento de medo, esse momento de solidão. Eu fiquei só, porque o inimigo agora vai colocar todo esse sentimento. E tudo aquilo que ele tinha feito antes, agora cai por terra. Porque ele fez um grande feito para Deus, o inimigo agora se levanta na perseguição, e ele agora tem medo. Ele sente medo. Ele enxergou Deus mandando fogo do céu, mas agora ele não consegue enxergar Deus que o poderia livrar de uma pessoa. Isso é triste. Elias entra numa caverna. Quando eu estava preparando isso daqui, Deus me disse: algumas pessoas têm entrado na caverna. Algumas pessoas têm entrado em caverna. Caverna é lugar escuro, caverna é lugar que não tem provisão ali dentro, né? E além do que, ainda pode ter morcego também, que ainda vai acentuar, né, a situação que não está boa. Caverna é lugar de esconder, caverna é lugar de fugir, caverna não é bom. A caverna, nesse aspecto aqui, ela não é a coisa melhor para se viver. Talvez você tenha estado e se encontra assim, fechado, tentando fugir lá de fora, mas a palavra de Deus hoje é: saia da caverna. Porque Deus quer operar na sua vida, mas Ele não quer operar lá dentro, porque lá não tem mais nada. Lá o máximo que tem são os bichos pertinentes a ela. Deus quer fazer coisas na tua vida e você precisa sair desse lugar. Ali é o escuro e a solidão. Não há luz, e quando não há luz, a gente tem dificuldade de enxergar. Dentro da caverna, nós não temos perspectiva de vitória. Ele só quer saber de dormir, de ficar na caverna, de ficar no escuro. Qual é o quadro da depressão profunda? Quarto escuro, fechado, trancado. Outro dia eu fui informado de um comerciante de Osasco que ele está trancado nessa caverna há 7 anos.
ele teve uma desilusão muito grande e ele se trancou no seu quarto. Ele não faz a barba, ele não toma banho, a alimentação entra pela fresta da porta e mais nada. Ele se encontra lá há 7 anos. O que vai ter ali dentro daquele quarto escuro, irmão? Não tem nada. Você precisa sair e deixar Deus agir do lado de fora. Primeiro, são patamares, são degraus, são coisas que nós vamos fazendo. No versículo 4 que nós lemos, e eu vou repetir com você, ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, disse, basta, toma agora, Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Primeiro estágio, ele vai ao deserto. Você precisa notar o que você está fazendo. Você precisa pôr sentido, porque se você estiver numa caminhada que o próximo patamar, que o próximo estágio não será bom, então não entre no primeiro. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então você precisa tomar cuidado. Veja bem o que você está fazendo e por quais caminhos você tem andado. Deus deu asas ao sentimento de Elias? Não. Aqui de um lado a gente tem Elias, do outro tem Deus. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo do Senhor lhe disse, levanta-te e come. Deus está falando para você, levanta. Levanta. Saia desse lugar. Porque Ele te dá força, Ele te dá condição. Mas você precisa levantar. Você precisa levantar. Versículo 6. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa e uma botija de água. Isso estava lá? Ele fez isso? Não. Quem fez isso? Foi Deus. Deus está dizendo para ele, eu estou te dando a condição. E Deus está dizendo para você, eu te dou a condição. Toda a intervenção de Deus é uma intervenção maravilhosa. Toda a intervenção de Deus. É coisa além. Tem pão cozido, sobre pedras, em brasa. Quem pôs fogo nisso? Quem trouxe esse pão? Tem água. Só que ele ainda está fraco. Tem o milagre, tem a ação de Deus, mas o que Elias faz? Come, bebe e volta a dormir. E aí vem, segunda vez, Deus toca, segunda vez. Deus tem tocado na tua vida alguma vez, e Deus está tocando de novo outra vez. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu sou curioso com distância. Quando eu vou viajar, a primeira coisa que eu quero saber é a distância. E quanto tempo gasta. Agora está fácil, né? Você joga no Google, ó. Eu fiz uma viagem esses dias aí para Eldorado. Estava lá, 3 horas e 53 minutos. Eu falei, legal. Já sei quantos quilômetros, já sei o horário. Quanto tempo será que ele andou aqui? Quantos metros? Quantos quilômetros? Alguém tem ideia? Até Horebe? Oi? 12 mil quilômetros? Rapaz, é menos. Dá para ir no Ceará não sei quantas vezes, né? Ele andou 300 quilômetros com a força daquela comida até o Monte Horebe. Do lugar onde ele estava até lá, são 300 quilômetros, ele andou. É uma caminhadinha boa, né? Quem gosta de caminhar aí, 300 quilômetros. Né? Aliás, um parêntese, né? Quando eu fui para Eldorado, né? O Simão já sabe que eu tenho a oração da chuva, né? Quem não sabe disso aqui, levanta a mão.
Eu vou te contar um negócio. Como a gente já tem o Google, né? Então você olha a quilometragem, você olha o tempo e você olha a previsão do tempo. E eu olhei a previsão. A previsão do tempo dizia o seguinte: chuva. Eu ia ficar lá 2 dias, ele disse assim: chuva no primeiro dia a partir das 10 da manhã e vai direto. E ela pega o primeiro dia e pega o segundo dia. Como eu tenho a oração da chuva e eu vou te ensinar, eu falei: Senhor, nós vamos passear, eu queria que o Senhor não chovesse lá. Chove em outro lugar? Deixa a gente curtir o passeio, né? Lá tem rio, lá tem a caverna do diabo, né? Lá tem um monte de coisa. O nome é feio, mas a caverna é bonita, sabe? Iluminado, um negócio bonito. E aí, para contrabalançar, tem a cachoeira do meu Deus, né? Você sai da caverna do diabo e vai na cachoeira do meu Deus, né? E são lugares bonitos, quem já foi lá já viu, é lugar lindo. E eu orei a Deus: Senhor, dai-nos tempo bom. Adivinha o que aconteceu? Não choveu, não choveu, não choveu. A gente estava no hotel, né? Lá é uma cidade de primeira, né? Literalmente, tem um hotel, o resto é purgueiro. E aí nós ficamos lá nesse hotelzinho e tomando café, olhávamos, está garoando. Não, mas Deus é bom, a gente vai assim mesmo. E no meio da estrada acabou a garoa, e aí pudemos aproveitar ali, na linguagem da garotada, né, curtir ali o passeio. Então, Deus continua atendendo a oração, né? E eu tenho essa experiência com Deus, isso é de longa data, e tem alguns irmãos aqui que já estão imitando isso também, estão orando aí, já está dando resultado, né? O acampamento de vocês, a previsão era forte de chuva, e falaram comigo: vai chover. Eu falei: isso é problema de vocês, eu nem vou me meter nisso. Eu não orei, não. Falei: deixa com eles, se chover lá. Mas eles aprenderam esse negócio aí, eles oraram, e parece que deu bom resultado lá, né? Glória a Deus. Andou 40 dias, 300 quilômetros, e aí você pensa: o homem sarou, né? Não. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E aí vem o Senhor mais uma vez: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo da tua vida, meu irmão? Até quando você vai ficar andando para lá e para cá nesse sistema? Levanta, Deus te toca, você cai de novo, Ele te toca, você cai de novo, Ele te toca, você cai de novo e começa a lamentar. É hora de parar o lamento. Este não é um tempo de lamento, é um tempo de andar e de caminhar, porque a nossa caminhada não cessa agora, ela é longa. Não é tempo de você parar, não é tempo de ficar dormindo, deitado, se trancar na caverna. Como aquilo que Deus está te dando, Ele está te dando palavras de fé, palavras de vitória. Deus falou que este ano é um ano de fé, e a fé é conquista. Então nós vamos conquistar pela fé. Nós não vamos ficar deitados, dormindo, deprimidos. Nós vamos sair desse ponto escuro e vamos andar na luz dele. Há poder na palavra de Deus para nos dar essa condição. Aleluia! Glória a Deus! Você fala: Senhor, eu sou crente. Ele falou isso também: Senhor, eu sou zeloso. Você fala, né? Senhor, eu sou crente, olha aí, Senhor, quanto tempo, eu te sirvo desde a minha infância, por que não está acontecendo? E Deus não está olhando essa choradeira, Deus está falando para você: levanta, come, anda, vai para frente, Ele vai agir, deixa Ele trabalhar, tem o tempo dEle, aprenda a esperar o tempo de Deus, deixa Deus agir, meu irmão. Você quer dar uma forcinha para Deus? Não dá certo, não. Quem é você para dar força para Deus? Não, Senhor, eu vou pôr minha mão nesse negócio aí. Eu já fiz essa pergunta aqui outras vezes, né? Quantos já deram força para Deus aí? Levanta a mão. Eu já dei força para Deus. Quantos deram certo porque Deus não era capaz de fazer a coisa sozinho? Quem deu errado porque deu força para Deus? Está vendo, cabeça dura? Para mim e para você. Não adianta, não adianta.
A gente fala que é crente. Eu sou crente, agora eu sou crente. Faz tanto tempo que eu sou crente, agora eu sou crente. Mas crente é aquele que acredita. E você é um crente que não acredita. Então você ainda não é crente. Se você é crente, você acredita. Então vamos acreditar mesmo. Acreditar e descansar em Deus. Porque o problema é que a gente fala que acredita, a gente fala, não, eu não sou descrente, eu sou crente, eu acredito. Mas a gente descansa, a gente acredita com o pé atrás, né, com reservas. E Deus está te chamando para acreditar de verdade, confia nele, deixa ele fazer. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele vai fazer, ele vai fazer. Deus lhe confrontou. O que você está fazendo aqui? E eu pergunto para você, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Deus pergunta para mim e para você. E aí no versículo 10, ele chora e fala, eu fiquei só. Só tem eu. Olha a percepção do ser humano. Ele só enxerga a si mesmo, mas ele não se enxerga bem. Ele se enxerga mal. Isso é a nossa percepção de vez em quando. A gente enxerga e enxerga a coisa errada. Não está enxergando do modo como Deus vê. Versículos 11 e 12, diz que o Senhor vai falar com ele, e aí passa o Senhor, vem um grande vento que fendia os montes e despedaçava as penhas. Você já viu isso, irmão? Vento que quebra pedra. Eu nunca vi isso, mas esse vento fazia isso. E aí, às vezes, a gente está esperando Deus numa coisa totalmente sobrenatural. Eu só vou acreditar que é a mão de Deus quando Deus falar comigo no terremoto, no vento, no fogo. E Deus não falou com Elias em nenhuma dessas três situações. Como é que Deus foi falar com Elias? Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio, uma voz suave e tranquila. Voz suave e tranquila. Não é o barulho que demonstra, não é o feito sobrenatural, mas é Deus falando assim, ó, baixinho no teu ouvido. Quantos tiveram experiências de ouvir essa voz baixinha no ouvido, lá na consciência? Quantos já tiveram? Eu já tive isso uma vez, mas eu não achei que era Deus, não. Eu falei, não, não é Deus, não. Isso aí acho que é da minha cabeça. Olha, mas a gente sabe que Deus fala do jeito que Ele quer, né? E aí, quando Ele quer falar do jeito que Ele quer, a gente não quer o jeito dele, a gente quer diferente, né? A gente quer que manda um raio, que dá um terremoto. A gente quer um negócio forte. E Deus está dizendo para você, a minha voz é suave e tranquila. Mas como é que se ouve uma voz baixa? O que tem que fazer para ouvir alguém falando baixo? Silêncio. O barulho que está ao redor tem que cessar. Sabe qual é o barulho que está ao redor? Somos nós, é a nossa alma gritando. Nossa alma grita, e como é que você escuta uma voz baixinha? Aquieta-te, acalma, fica calmo. Deus vai fazer, fica calmo. Abra os ouvidos para ouvir, porque às vezes Ele vai falar baixinho. Entenda isso, deixa Deus fazer do jeito dele. Deus estava ali nessa voz tranquila.
E hoje Deus está dizendo para você, não espere pelo terremoto ou pelo fogo. Deus lhe confrontou novamente. Outra vez, versículo 13. Que fazes aqui, Elias? É Deus perguntando para mim e para você de novo. E aí ele responde outra vez, eu tenho sido zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Oh, que informação nova, né? Deus não sabe de nada disso. E aí a gente está sempre na mesma ladainha, na mesma choramingância, na mesma conversa. Deus já sabe disso. Ele quer ver em você outra coisa. Deus quer ver em você atitude. E aí a gente precisa ter comunhão com Deus. Quando não temos o hábito da comunhão, a situação vai ficar mais difícil. Mas para quem já tem o hábito da comunhão, é fácil, você já sabe o caminho. Quantos sabem o caminho aqui nesta noite para chegar até Deus? É isso. Tem alguém que não sabe o caminho para chegar até Deus? Pode levantar a mão. Tem alguém que não sabe? Ah, então a gente sabe. E por que a gente não está chegando? Alguém arrisca um palpite aí? A gente sabe, mas não está chegando. E por que não está chegando? Falta de fé, que mais? Por quê? Estamos deixando de ouvir Deus para ouvir a gente. Não deixa Deus em primeiro. Preguiça. A famosa preguiça, né? Porque para sair desta zona em que estou, que está ruim, mas a gente chama a zona de conforto, que é a zona parada. A gente tem que ter a ação, tem que ter o negócio. Levanta, Elias. E aí a gente não busca, porque a gente tem preguiça. Então, para ouvir Deus, você tem que ir até Deus. Como se vai? Oi? Só o primeiro passo. Você vai até Deus, coração e mente voltadas para Ele. Pronto, disposto para ouvir. Tem uma história engraçada, né, que aconteceu no Rio de Janeiro. Numa igreja batista, a irmã disse para o pastor, eu vejo falando, né, que Deus fala, e eu nunca ouvi esse negócio. Como é que é isso, pastor? Ele falou, não, fala com Deus, pede para Ele, fala comigo, Senhor. Ela falou, eu queria ouvir Deus falando comigo. Eu nunca ouvi Deus falando comigo. Isso é bom, mas também é perigoso. Porque nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente esperava. Você não vai ouvir agora o que você esperava. Talvez você nem goste do que eu vou falar, mas eu vou falar para você. Talvez você seja até contra. Ela dobrou o joelho e disse assim, Deus, fala comigo, eu queria tanto ouvir a tua voz, do jeito que o pastor falou, do jeito que os crentes falam. E o Espírito Santo disse assim para ela, e o dízimo? Muitos aqui na igreja não gostam dessa conversa. Não, isso é conversa fiada, eu não quero ouvir isso não. Sabe, irmãos, às vezes a gente fala que quer ouvir Deus. Você quer mesmo ouvir Deus? Porque Deus, às vezes, Ele confronta a nossa preguiça. Ele confronta a nossa paralisação, estagnação. Qual é o resultado de água parada depois de uns dias? Apodrecimento. Cuidado. Você que está com a sua vidinha aí parada, está tudo bom, não busca Deus. Quando vem para a igreja é para olhar
catar mosquito, está nem aí com a coisa. Pois é. Mas eu estou chegando no final da mensagem, eu vou concluir para a gente ir para casa, para sofrer mais no calor lá de casa, né? E quem mora sob um telhado de telha, eu vou chamar de telha Eternite, né? Que é aquela telhinha famosa do antigo amianto, saiba que lá vai estar pior para você, tá? Então, espera mais um pouquinho aqui, que aqui está menos ruim. O que eu posso aprender com esse episódio? Confie em Deus. Porque no final do versículo 18, quebra a ideia dele, a percepção dele estava errada. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a língua e toda a boca que o não beijou. Ele achava que estava só, mas tinha só uma turminha de 7.000. Então você não está só, tem 7.000. Pare de se limitar naquilo que você não vê ou naquilo que você acha. Pare. Pare de andar no seu conceito. Ouça a voz de Deus, que é suave e mansa. Aí eu pergunto, quem é você segundo Deus? Qual é o conceito que Deus tem acerca de você? O que diz a palavra acerca de você? Me ajuda aí. Oi? Pobre e cego. Mas tá ruim, né? Isso aí tá mais para Elias da caverna, né? Deus tem um conceito bom acerca de seus filhos? Deixa eu perguntar, quem é filho de Deus aqui? Bom, quem é filho é o quê? Amado, herdeiro, participante, coparticipante. Que mais que nós somos em Jesus? A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. Nós não estamos enfiados numa caverna, num buraco da terra. Nós estamos assentados por cima. A Bíblia diz que Ele nos colocou por cabeça e não por cauda. A Bíblia diz que hoje nós somos filhos, mas ainda não há manifestado aquilo que havemos de ser. Hoje nós temos um nome, que pode não ser o mais bonito da terra, mas ele tem um novo nome a dar para mim e para você. Ele nos chamou para ser mais do que vitoriosos, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos chamou. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. A Bíblia tem um conceito elevado ao nosso respeito. Mas se a gente não lê a Bíblia, nós somos a pessoa da caverna. Nós somos a pessoa do escuro. Você é um salvo e você é um liberto. E eu quero dizer que você é liberto do teu passado, porque tem pessoas aqui que são presas no passado, porque cometeram, porque foram vítimas, mas você é liberto disso, porque Jesus Cristo já pagou o teu preço. O preço dele te libertou do teu passado. Jesus te dá libertação no teu presente. Você não deve ser escravo de nada, nem refém de nada. Você é servo de Deus. E você é liberto para o futuro. Porque onde será a morada do crente? Nos céus. Aleluia. Esse é o conceito, um deles, né? Tem tanta coisa na Bíblia. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas sobre nós. Então se apegue em Deus, na percepção dEle, na visão dEle, do modo como Ele vê. Saia dessa percepção raquítica que está te prendendo hoje, em nome de Jesus. Você entendeu a palavra? Amém? Deus falou comigo, Deus falou com você, amém? Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, nós somos desafiados pela palavra hoje a levantar e sair da caverna. Meu Deus amado, o Senhor tem dado comida, o Senhor deu comida, o Senhor deu água, o Senhor tocou, e o Senhor hoje deu comida, o Senhor deu água, e o Senhor está tocando. Que nós possamos sair, meu Pai amado, e buscar ao Senhor e andar do modo como o Senhor tem chamado a igreja, porque a igreja anda no triunfo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o triunfo de Cristo. E nós não andamos por cauda, Senhor, meu Pai amado. O Senhor tem nos chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Somos nós que fazemos a diferença nesse planeta para a honra e glória do Senhor. Abençoa cada irmão nesta noite, cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Na quarta-feira tem mais. Quantos estão de férias da escola aí? Levanta a mão. Todo mundo. Quarta-feira tem culto, vem buscar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Eu te convido a ficar em pé, nós vamos fazer a oração final e nós vamos para as nossas casas, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor. Eu agradeço a Ti em especial por cada vida que o Senhor trouxe aqui, por cada um que assiste também pela internet. Espírito Santo de Deus, toca profundamente, Senhor, que estas palavras não fiquem apenas entrando no ouvido, Senhor, e saindo pelo outro, mas que elas venham fazer morada no nosso coração, na nossa mente. Dai-nos isto, Senhor, meu Pai amado, e andar conforme o Senhor quer. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós. Amém.